Ok, nós vamos ter que correr, irmãos, mas correr muito. Eu vou acelerar o tempo da minha voz aqui, da minha fala. Vamos lá, Supremacia de Cristo, 15ª mensagem. Hoje no capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, um solene apelo que Deus faz ao povo dele. Um solene apelo ao povo de Deus. Deixa eu te ajudar a refrescar a sua mente sobre a importância, a relevância da carta aos Hebreus. Isso que nós temos nas nossas mãos, essa carta preciosa. Essa carta ela é considerada uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Essa carta é a chave hermenêutica para você, crente, entender o Antigo Testamento. Ela explica claramente a transição do judaísmo para o cristianismo. Ela explica claramente o papel das leis cerimoniais, dos sacerdotes, do altar, dos sacrifícios no Velho Testamento. Ela explica como que a antiga aliança do Velho Testamento deu lugar para a nova aliança. Em Hebreus capítulo 8, 13, nós já vimos que a antiga aliança se tornou antiquada, necessitada de ser trocada. Em Hebreus 10, 9, nós vamos ver que Jesus cancelou a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. A primeira aliança, diz o capítulo 8 para nós, já nasceu com prazo de validade. O próprio profeta Jeremias no Antigo Testamento falava que esta velha aliança seria mudada, que por meio de Jesus Deus faria uma nova aliança com o povo de Israel. E o autor de Hebreus vê a igreja realizando esta profecia. O povo de Israel junto com os gentios, completando e fazendo parte desta aliança, dessa nova aliança. Em Isaías 49, 6, já falava que Jesus um dia viria, não só para restaurar Israel, mas para restaurar Israel e junto com Israel, ser luz para todas as nações. Em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, fala que Cristo veio para acabar com essa separação, essa inimizade entre Israel e a igreja, os cristãos, os gentios. Deus iria, através de Cristo, unir as duas entidades, Israel e os gentios, numa só família, a família de Deus, a família de Cristo. Hebreus é o 5º evangelho. Você já ouviu falar disso? Temos 4 evangelhos, João, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hebreus é considerado o 5º evangelho. Os 4 evangelhos que você já conhece, eles tratam do ministério de Cristo, a sua encarnação, a sua pregação, morte, ministério, pregação, ressurreição e ascensão. Mas Hebreus, o 5º ministério, fala sobre o ministério de Jesus atual, lá no céu. O que ele fez, está fazendo e o que ele fará ainda por nós, quando voltar para nos buscar. A grande tese desta carta aos Hebreus é que Jesus é melhor. Jesus é melhor. Pensa na melhor coisa que você curte nesse mundo aqui. E Hebreus fala: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Ele é melhor do que qualquer um, do que qualquer coisa. O livro de Hebreus defende para os judeus, falando: Jesus é melhor do que os anjos. Vocês gostam tanto de anjos e mensagens angelicais e aparições angelicais, o ministério. Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é melhor do que Moisés, melhor do que Abraão. Jesus é melhor que os patriarcas. Jesus é melhor do que os profetas. Jesus é melhor que os sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus é melhor do que o tabernáculo, do que o templo que vocês tanto gostam. Jesus é melhor do que os rituais e sacrifícios do Velho Testamento. A antiga aliança com Israel deu lugar à nova aliança, que envolve Israel e toda a igreja dos gentios. Em Romanos capítulo 11 fala que quando todos os gentios escolhidos e chamados por Deus tiverem chamados e a chamada tiver concluída, Deus vai chamar de Israel também para se unir com a sua igreja. Vai ter um grande avivamento ali e eles vão se unir conosco. Por isso, Jesus, ao instituir a Santa Ceia, ele falou: este cálice, que representa o meu sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E assim Jesus decretou o fim da velha aliança, restaurando a nova aliança. Nós vamos para Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 39, falando sobre a lei cerimonial, sobre as cerimônias, as purificações, os sacerdotes, os sacrifícios dos animais, realizados no templo e no tabernáculo. Ele resume tudo dizendo: havia necessidade de um sacrifício superior. Olha o que ele fala no versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir.
A lei cerimonial traz apenas a sombra, uma sombra dos benefícios que hão de vir em Cristo, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela mesmo consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios da antiga aliança são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Em outras palavras, havia necessidade de um sacrifício melhor, mais eficaz, superior. E daí ele vai falar que Jesus é a provisão do sacrifício superior. Olha o que ele fala no versículo 5. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ele está citando aqui Salmo 40, onde Davi profeticamente fala de Jesus. Versículo 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei cerimonial. Então acrescentou, Jesus disse, profeticamente Davi fala em nome de Jesus: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E ele cancela o primeiro pacto e estabelece o segundo pacto, a segunda aliança. Em outras palavras, Jesus ele é a provisão do sacrifício superior que era necessário. Daí, ele fala sobre a eficácia do sacrifício superior de Jesus no versículo 10. Ele fala: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha a eficácia do sacrifício de Jesus, é oferecido de uma vez por todas. Agora, dos versículos 11 a 18, o autor vai enfatizar a singularidade e suficiência do sacrifício de Cristo. E aí, para eu economizar minha garganta, você vai ler comigo, mas lendo juntos, mas não muito devagar, não muito vamos, vocês são jovens, né? São jovens, vamos ler juntos positivamente, entusiasmadamente. Vamos lá. Dia após dia, todo sacerdote sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escrevereis em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém, glória a Deus, aleluia. Vocês estão lendo muito bem. Nesse verso 18 que nós acabamos de ler, se encerra a primeira grande parte do livro de Hebreus. Do capítulo 1, versículo 1 até 10, 18, esse último versículo que vocês leram, você tem a parte doutrinária, dogmática, a ortodoxia do livro de Hebreus. Normalmente os livros da Bíblia começam primeiro com doutrina, depois vão para a prática. A primeira parte fala da doutrina. Agora, a partir de agora, dos próximos versículos que leremos, até o final do livro de Hebreus, nós vamos ter a parte prática, a ortopraxia. No versículo 19, nós vamos ler daqui a pouco, tem um portanto lá no começo do versículo. Esse portanto é como uma dobradiça que fecha a primeira parte do livro, doutrinária, e abre a segunda parte, que é prática, tá bom? O autor, ele inicia essa segunda parte, irmãos, com um solene apelo ao povo de Deus. Esse é o assunto daqui até o final do capítulo. E nesse solene apelo tem uma exortação tríplice, que nós vamos ver daqui a pouco. Depois tem uma advertência séria e um encorajamento maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso em meia hora. Vamos lá. Uma exortação tríplice, versículo 19 a 25.
Essa perícope forma um perfeito esboço do sermão. Começa com uma introdução, versículo 19. Olha a introdução do sermão, que é a base para a exortação que ele vai nos dar, tá bom? Antes de dar a exortação tríplice, vem essa base. A base fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, nesse versículo, esses 3 versículos, o autor ele resume tudo o que ele disse antes, ele condensa tudo o que ele disse antes, que Jesus, nosso sumo sacerdote, obteve para mim e para você livre acesso à presença de Deus, o Criador dos céus e da terra. Jesus providenciou para nós um novo e vivo caminho, pois o antigo era simbólico, imperfeito, tornou-se obsoleto. Jesus assumiu nossas culpas, nossos pecados, e no seu corpo ele sofreu por todas as nossas condenações e castigos que a lei impunha sobre cada um de nós. 1 Pedro 3,18 fala: Jesus, o justo que nunca pecou, foi sacrificado pelos injustos, nós pecadores, com o propósito de nos conduzir a Deus. Glória a Deus, aleluia por isso. No seu sacrifício Jesus, ele satisfez, ele cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus que pesava contra nós, contra nossos pecados, em Jesus, o seu sacrifício foi satisfeita. Deus falou: está tudo pago. Por isso, o Pai, assim que Jesus morreu, o Pai rasgou o véu do templo lá em Jerusalém, aquele véu, aquela cortina de várias camadas, muito alta, que separava o símbolo da presença de Deus, que é o tabernáculo dos adoradores. O Pai, com a morte de Jesus, falou: não precisa mais ter essa separação. E o Pai rasgou o véu de cima para baixo. Não foram os romanos, não foram os cristãos que foram rasgaram. Se eles fossem rasgar aquele véu, eles rasgariam de baixo para cima. O homem não consegue chegar lá para começar a rasgar de cima para baixo. Foi Deus que fez isso. Então, agora eu e você temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, na presença do nosso Pai Celestial. Você entendeu isso? Você tem total liberdade para comparecer, para chegar, buscar a Deus a hora que você quiser, aonde você quiser. Você entende isso? Quando as minhas crianças eram pequenas, estávamos começando a igreja em São José dos Campos, eu construí uma sala para ser o meu escritório na minha casa. Pus meus livros, comprei uma mesinha, e comprei a porta que ligava o meu escritório à minha casa, onde estava a Vanja e minhas filhas. Era uma porta de vidro martelado, e você meio que via o que estava lá, dava para dar uma ideia do que estava do outro lado. E eu instruí as minhas filhas, eu falei para as minhas filhas: olha, aqui é o lugar do papai trabalhar, aqui é o home office do papai, aqui vocês não, quando o papai estiver aqui, não atrapalhem. Tá? Eu falei para elas: não me interrompam, senão fica difícil para o papai trabalhar. E eu ensinei elas sobre isso, eu pedi para elas, eu implorei para elas, mas não adiantou. Elas vinham, elas entravam na sala. Por quê? Porque elas sabiam que elas tinham livre acesso à presença do Pai. E eu acabei tendo que mudar meu escritório para a igreja mesmo. Crente, você por meio de Cristo recebeu esse privilégio de ser chamado filho de Deus, de entrar na presença do seu Pai Celestial, a hora que você quiser, quando você quiser. O apóstolo João, diante dessa verdade, ele expressa com admiração e com alegria. Em 1 João 3,1 ele fala: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lá no céu hoje nós não somos chamados como anjos, servos, escravos de Deus. Nós somos chamados, somos os filhos. Deus está aguardando pela chegada do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. Irmãos, o que é cristianismo? O que é cristianismo? Você poderia responder, baseado aqui no livro de Hebreus, você poderia falar: cristianismo é o pecador ter acesso direto à presença de Deus, por meio do seu sumo sacerdote Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio daquilo que Ele fez pelo pecador na cruz do Calvário, na sepultura vazia. Isso é cristianismo, é ter livre acesso à presença de Deus.